Ai, vamos lá, vamos começar. Esse vídeo aqui eu tô fazendo completamente diferente dos demais. Quero ser um vídeo mais bate-papo, até mostrar um pouco aqui. Não tem nada programado, tá? Inclusive, um chuvaral danado lá fora. Acabei de sair de uma bateria de exercícios aqui, tá fazendo prova até agora. Mas eu puxei esse vídeo só pra comentar. Inclusive, porque eu tô de fone, né? Eu puxei esse vídeo aqui só para comentar um pouco sobre o quanto esse ano é absurdo e o quanto que a gente não para olhar sobre isso. Eu queria puxar essa conversa sobre como a gente não olha para tudo que a gente conquistou até agora, né? Tudo que a gente passou. E o quanto isso te atrapalha. Porque o que aconteceu? Eu tava aqui fazendo prova, terminando o semestre, puxado, acho que um dos semestres mais difíceis que eu tive aqui dentro da instituição do I. E simplesmente agora eu tô olhando aqui construção de SaaS e, tipo, oportunidades super fodas, então tô parando aqui para analisar as planilhas, olhar aqui como é que faz micro SaaS, porque é uma coisa que eu vou investir muito nessas férias em questão de estudo. E eu tô abismado sobre o quanto tem oportunidade hoje de crescimento, de empreendimento e de estudos que realmente te levam para construir alguma coisa sólida em muito pouco tempo, né? Claro que nada é uma promessa tão agressiva assim de alguns meses, algumas coisas, mas eu já estou um tempo estudando e praticando isso. Então assim, eu terminei de estudar e fui pra cá estudar outra coisa que eu gosto pra caramba e aprender mais sobre ferramentas e tudo mais, tudo para incorporar em consultoria, que é o que eu quero fazer, né? Eu quero montar uma empresa de consultoria no próximo ano e eu vou galgar esses passos, pode ter certeza. Então assim, eu parei aqui para gravar esse vídeo mais descontraído. Realmente agora eu vou poder focar em coisas que eu gosto e o quanto isso é libertador e o quanto isso por si só já é uma conquista. Passei por um semestre difícil, mas esse ano me ensinou muita coisa. A maioria dessas coisas tem a ver sobre olhar um pouco para cima. Então separei esse vídeo aqui em 5 lições que eu tive no ano de 2024 e eu quero passar para vocês aqui. Eu queria gravar esse vídeo lá fora, só que tá chovendo. E eu falei, eu vou gravar agora que não tem porque eu ficar com esse preciosismo, né? Então tô gravando ele aqui mesmo no quarto, só com a iluminação aqui da frente, ó. É bem simples mesmo, não tem nada demais, só essa aqui, porque tava bem escuro, então eu coloquei essa aqui da frente para ficar melhor, mais ambientado. Por que eu quero gravar esse vídeo? Porque eu vi uma necessidade de explicar como é conturbado as coisas durante o ano e o quanto a gente não aprende com ele, né? Eu coloquei algumas coisas que eu queria ter conquistado ao longo desse ano, como meta de ler livros, e eu posso dizer que eu fracassei bastante em relação a essas metas, principalmente em leitura, e graças a Deus eu tive muita experiência que com certeza é um investimento absurdo. Aprendi a fazer diversos outros tipos de funil de venda, fiquei realmente especialista em marketing, comecei a criar negócios que conseguem render muito faturamento, tive mais condições ao longo desse ano também. Isso nem entra na pauta, eu acho que assim, questão de lucro mesmo, coisa que entrou no bolso. Eu reinvesti tudo e eu tô muito feliz com isso. Eu queria puxar isso aqui também porque esse ano eu estudei muito sobre estoicismo, que fala um pouco sobre o quanto a gente consegue ficar tranquilo perante qualquer coisa, sabe? Focar só no que você tem controle. Esse ano foi uma virada de chave em relação a isso. Cada vez que eu começo a emergir mais no empreendedorismo, eu consigo ver o quanto que as coisas são complicadas e que descomplicar essas coisas é o que faz o dinheiro rodar. Por isso que eu tô indo para consultoria. Eu me considero muito bom em relação a solucionar um problema que é inerente de alguma coisa. Então vamos supor, a de criação mesmo de micro SaaS, de dados, tudo isso dá uma trabalheira danada e eu passei por esse perrengue. Graças a Deus pude experimentar, pude injetar dinheiro, saber como é que funciona cada coisa, analisar todos os dados e hoje eu sei fazer de uma maneira mais segura possível. E agora eu tô indo para escalabilidade, né, para trazer algo para mim que realmente sustente, fazer uma oferta boa. E isso demanda tempo. Tempo que eu não tinha durante a faculdade, então me deu algumas nuances aí de realmente ansiedade. Foi um dos anos mais difíceis aí que eu tive. Mas ainda assim, eu considero que foi muito produtivo. Eu consegui crescer bastante. Então, o primeiro ponto que eu queria falar era sobre estoicismo. Eu queria trazer aqui para vocês que esse ano foi uma virada de chave para mim. Eu consegui parar de focar nas coisas que eu não controlo e conseguir focar mais na minha própria felicidade, nas minhas próprias coisas. Conseguir encontrar um ponto de paz onde você, independente do que está acontecendo à sua volta, se mantém focado e diante dos seus objetivos. E isso por si só já puxa o meu segundo aprendizado desse ano. Eu aprendi que isso não vai acontecer sempre. E que muito mais do que eu esperava eu consegui sair disso e quebrar esse controle. E muitas vezes descontar na comida, ou então descontar no sono, ou então descontar em qualquer outra coisa que não necessariamente ia ser bem produtivo, rede social e tudo mais. Eu percebi isso e acabou me trazendo vários insights, porque não é só eu que vivo assim, aquele ciclo repetitivo de todo dia acordar. Tem gente que já acorda com a cara no celular, e eu tava nesse ritmo. Tem gente que já dorme, só consegue dormir se tá vendo alguma coisa no celular. Eu ainda tô nesse ritmo, eu já saí da hora que acorda, mas ainda na hora de dormir, eu fico vendo alguma coisa pra dormir. Essa parte dopaminérgica, né, que é inerente, assim, de uma rotina muito sugada, acabou meio que desfocando o fato da rotina ser sugada. Então, eu tenho uma rotina super puxada, de alta produtividade, mas isso não condiz com esses comportamentos. Quando eu parei para perceber, fazia as contas de quanto tempo eu passava nessa procrastinação, então enrolação que seja, eu percebi que eu não estava sendo tão produtivo assim, que eu poderia ser mais produtivo. Só que tudo é inerente a algumas ações, essa busca por produtividade me jogava de volta, então eu tentava retomar e, entendeu? Eu percebi que a produtividade não é tudo. E por isso que eu falo que casa muito com o estoicismo,
porque tem coisas que eu não controlo, cara. Às vezes o cansaço que você tá é demais, ou então a crise de ansiedade que você tá é demais. Descansar faz parte, por mais que a gente que tende a ser muito ocupado vai ficar se cobrando por isso. Aprenda a lidar com esses ciclos, é a melhor coisa que você faz. E pra mim foi uma sacada de mestre, uma virada de chave. Porque agora no final do semestre eu tava descontando comida, por exemplo. Mas agora eu vou retomar minha salubridade de novo e vamos percorrer as férias de um jeito diferente. Outra coisa também que eu aprendi, que é o terceiro tópico. Quando você lida com pessoas, é o último gargalo que você pode ter empreendendo. Porque quando tá só você empreendendo de uma forma que não envolve outras pessoas, ou então não tem garantia de outras pessoas, isso não tem nada de delicado. Porque a vida humana, as ações entre humanos, ela é aleatória demais. Então, assim, se você tá empreendendo, cara, só foca em ser uma pessoa boa com os outros, porque isso vai te tornar um empresário melhor, um patrão melhor, qualquer coisa do tipo. E não conte que as outras pessoas também vão ter esse mesmo tipo de atitude. Conte que as pessoas do outro lado vão ser as piores possíveis. Isso vai te evitar muita frustração, tá? Muita frustração mesmo. E aí eu acho que entra no quarto tópico, que foi sobre justamente isso. Lidar com frustrações é uma das piores coisas que mais vão te ajudar. É a pior porque é muito ruim, mas vai te ajudar muito. Como eu falei, né, no terceiro tópico, lidar com pessoas é um dos últimos gargalos, e agora um pouco sobre frustração. As pessoas vão te trazer essa frustração. Seja as pessoas que você convive, seja pessoas novas que você vai interagir. E isso tudo é um ponto de virada de chave também muito alto. De autoconhecimento, principalmente, cara. Eu acho que irritabilidade, essas coisas de interação com pessoas, sabe? Tudo isso te ensina muito. Você fechar a boca no momento de estresse, você pensar mais antes de falar alguma coisa, pensar em possibilidades antes de falar algo. Isso te ensina muito. Você se torna expert em relações humanas. E eu sei que tem vários livros sobre isso. Um dos livros que eu já li, como Fazer Amigo, Influenciar Pessoas, falam muito sobre esse tipo de comportamento. Mas o que eu quero te dizer aqui é, nada supera a sua própria experiência. Então, se você está nesse caminho, você está trilhando um caminho de alta performance, preste atenção nisso, cara. Suas relações, elas vão te gerar frustração, mas isso não é ruim. Isso, na verdade, é um ponto de aprendizado alto, um dos melhores que você vai ter na vida. E se você pode ter esses momentos e errar, permita-se errar. É muito bom aprender quando você pode errar, porque às vezes você não pode. E aí entra o meu quinto e último tópico, que seria um pouco sobre curtir isso tudo. Muitas das vezes eu olhava pra mim assim e não curtia. Só tava vivendo um ciclo repetitivo, onde eu não me encaixava, eu não me via. E isso tudo traz as outras 4 coisas que eu falei pra você. Você vai ter que lidar com pessoas todos os dias, então você vai se frustrar muitas vezes. Talvez você curtir um pouco tudo isso, que nem eu tô falando aqui, leva como aprendizado. Então, olha um pouco mais pra isso, olha pra aquilo. Pô, vou ter que fazer alguma coisa nova, vou ter que aprender algo do zero. Pô, vai aprender do zero, entendeu? Sem dar essas desculpas, eu acho que esse é o grande ponto aqui. Esse ano eu parei de dar desculpas para as coisas, apesar de não ser todas as coisas, que nem eu falei, eu tenho problemas em relação a controles esporádicos. Então, descontei em comida algumas vezes, fugiu do meu controle, mas aí são coisas que você percebe. Mas eu parei de dar desculpa para as coisas que eu percebi que eu conseguia controlar. E eu parei de me culpar pelas que eu não conseguia controlar, pelo menos por agora, tá? Isso é questão de projeto verão, então você segue firme e não desiste dos seus objetivos, tá? Então, assim, eu acho que esses 5 pontos são pontos focais muito bons para você olhar ao decorrer do seu ano. Entender que realmente você evoluiu. Olhar um pouco para onde você está agora e perceber que você já orou muito, já pediu muito para chegar onde você chegou agora. E que toda essa construção tem que ser feita da melhor maneira possível. Você não pode recuar em nenhum momento. Leva isso com você, porque essas foram as coisas que eu aprendi esse ano. E muito mais do que isso, cara, eu acho que eu tô extremamente empolgado para terminar o semestre e começar a estudar de novo as coisas que eu quero de marketing, de automação, de SaaS, de empresa. E isso tudo não tem preço, cara. Você tem uma rotina extremamente cansativa e sempre querer mais. Eu acho que quando você perde essa chama, você perdeu a essência de crescimento de ser humano, de oportunidade. Esse vídeo aqui é mais cru mesmo, eu vou dar uma editada nele bem simples, com alguns cortes, colocar algumas trilhas sonoras, alguma coisa, porque eu tô aprendendo a criar conteúdo. Então esse é um dos vídeos aqui, inclusive, que é de teste também. Quem sabe daqui a uns anos eu olho e fico, caraca, olha como eu falava mal pra caramba. Por isso que ele é cru, não tem nada, só tem uma luz aqui ligada. Eu tô com o cabelo meio desarrumado, que eu acabei de fazer uma prova. Eu quero falar isso enquanto eu não acho o cenário perfeito, porque pra mim tinha que ter o cenário perfeito. Eu ia sair, ia falar na rua, um sol bonito, mas tá chovendo, do nada, extremamente frio, nada a ver com o que eu tinha pensado pra esse vídeo. Mas eu acho que isso que faz as coisas serem mais mágicas, sabe? Você simplesmente fazer o que tá no seu alcance. É o do estoicismo que eu falei pra vocês. E isso aqui tá no meu alcance. Quando não tivesse no meu alcance, eu ia procurar tá no meu alcance de alguma forma. E daqui pra frente, vocês podem esperar que eu vou ter muito mais presença, porque eu vou fazer tudo que tá no meu alcance. E isso vai te impedir de ter aquelas coisas que eu já falei aqui no vídeo, em relação à produtividade, então, pensar em otimização demais. Só vai e faz. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve. Esse é um dos vídeos aqui da nossa primeira fase, né? Que é a fase voltada para desenvolvimento pessoal. E a playlist você pode acompanhar aí na parte de playlist do canal. Eu vou estar alimentando muito mais vídeos nas férias, agora eu vou gravar bastante também, para trocar uma ideia mais sincera e trazer um pouco de pensamento, que eu acho que me desenvolveu bastante, pode te desenvolver também, tá? Lembrando que o foco aqui não é um canal de desenvolvimento pessoal. Aqui eu vou te ensinar marketing,
que você precisa saber para conseguir ganhar bem e sustentar na internet. Mas esses tópicos aqui são importantes, porque nem todo dia você tá bem. Às vezes um papo desse é o que te ajuda a levantar e conseguir fazer mais. É isso. Vambora, eu tô animadão. Eu vou botar isso daqui no Microsoft, porque eu tenho um projeto muito foda rolando em relação a isso. Em breve, talvez eu solte alguma coisa relacionada também, que eu vou aprender e trazer pra cá, tá bom? Tamo junto e vambora.